Olá, pessoal, tudo bom? Estamos falando, né, sobre o tema corrosão biológica, né? Somos eu, Ezequiel e Ana Virgínia, e vamos falar sobre o que é corrosão, né? Deixa eu só passar aqui. A corrosão é um processo de deterioração que pode ocorrer com diversos materiais e de diversas formas, né? Sendo pela microbiologia, pela química, ou por meio de eletrólise, por meio de ácidos também, né? Não só metais, mas também outros tipos de materiais podem sofrer corrosão. Agora, com a palavra, temos Ana Virgínia, com corrosão microbiológica. Muito bem. Como a Sara falou, existem vários tipos de corrosão. Eu achei interessante pegar esse exemplo, que é a corrosão no aço AISI, que é um aço muito resistente à corrosão. Mas eu achei interessante esse tema, uma questão assim que em nosso dia a dia, no cotidiano, a gente não pensa que os micro-organismos atingem essas estruturas metálicas, essas estruturas que às vezes a gente vê assim, corroiu, oxidou um prédio ali que está com os ferros expostos, né, que sofrem a oxidação, e a gente não imagina essa questão, assim, do micro-organismo. Como é que isso acontece? Porque toda vez que me falam de micro-organismo, vem em mente uma bactéria que você pegou no hospital. Uma comida que você deixou azedar, ficou fora da geladeira, e aí, claro, né, que ela vai azedar, ela vai estragar, porque as bactérias tomaram conta do recipiente, da panela, enfim, do alimento ali. E assim, eu achei interessante pegar esse exemplo, que é uma tese de mestrado de Jefferson Egner de Moraes. Ele faz um estudo bem assim, cuidadoso sobre o estudo da corrosão microbiológica no ácido inoxidável 316, que é esse aí que eu estou mostrando, que está na referência aí. O que é interessante colocar aqui, ó, vou ler e vou explicar. De acordo com Moraes, o aço, que é esse a ICE 316, é resistente à corrosão, o que viabiliza sua aplicação no sistema de distribuição de ação, indústrias de papel, petrolífera e alimentícia. E também, em alguns determinados momentos, usado em tubulações de saneamento básico, tubulações de água, por questão de ser resistente. Possui um alto teor de cromo e níquel, formando a camada de óxido autoapassivante, segundo os estudos de Moraes. O aço, esse AIS 316, possui resistência a meios oxidantes. Porém, dentro nesse estudo de caso, ao longo dos anos, o que foi verificou-se? Que no meio industrial, a durabilidade desse aço especificamente, ele diminuiu devido à ação de micro-organismos. Pode continuar, Sara. Vou ler e vou explicar. A proliferação de águas, fungos e bactérias que formam biofilme. O que seria esse biofilme? Olha só. As bactérias, essa associação de fungos, bactérias e águas, ao longo dos anos, elas vão criando e desenvolvendo formas de vida para poder sobreviver, né? Uma luta pela sobrevivência também. Esse biofilme, esse nome biofilme, descreve a vida céssea das bactérias. Ou seja, ela adere, no caso, nessa questão do biofilme, porque ela aderiu a um suporte sólido, no caso, o aço, né? Esse aço. E outra coisa, tem mecanismos de inibir essa ação desses micro-organismos.
porque uma vez nesse sentido de corroir essa estrutura metálica, esse aço, vai ser o quê? Vai ser nocivo, né? Vai causar prejuízo. Então, o quê? Tem que procurar um meio de inibir essa ação desses micro-organismos no material, né? Nessa estrutura sólida. Aí aqui ele vai dizer que o termo biofilme é usado para descrever a forma de vida céssea, como já disse, das bactérias onde geladeiras suportes sólidos. Já coloquei isso aqui, nem precisou ler. De acordo com os estudos, a adesão de micro-organismos em superfícies sólidas causam prejuízos, acelerando processos corrosivos. Pode continuar. Material com inadequada resistência à corrosão. Geralmente tem aquele ditado: o barato sai caro. Porque existem materiais que a gente fala assim, tipo 1, tipo B. E aí as pessoas têm que saber escolher justamente por isso. Até a questão que a gente fala até nas infiltrações, né, de vazamentos de tubulações, tem que pensar nisso, porque se você monta uma estrutura e o material é inadequado, ele vai ficar propício, né, vai ficar exposto, né, e a ameaça da corrosão ser bem mais rápida. Ó, quebra de equipamentos e prejuízos, substituição prematura do equipamento com reflexo no custo, né, fez mal feito, superdimensionamento de projetos, exemplo, aumento de espessura, diâmetro, porque uma coisa mal planejada, um material inadequado, né, vai causar transtornos. Paralisação inesperada, né, causando transtorno, como a gente vê em várias situações, é até prático isso. Tem até, assim, construções das obras eleitoreiras que a gente vê essa questão também, né? Perda de um produto, desperdício, corrosão de tubulação e até contaminação do produto. A gente também pode ver isso, se vocês estão acompanhando, em São Paulo, a água teve um gosto estranho. Não sei se Ezequiel ou Sara se recorda de semanas atrás que as pessoas, a comunidade, estavam reclamando do gosto da água. Tinha um cheiro estranho e um gosto estranho. Com certeza, a água estava contaminada com bactérias, fungos. Mas o que aconteceu como diz, a questão da causa e efeito, o que teve de errado para isso acontecer? Alguma coisa, a tubulação vazou, teve algum processo de corrosão, que a água se misturou com algum material contaminante. Pode ver aí se tem alguma coisa mais para me acrescentar. Pode adiantar o slide. Aí já. E é isso. Daqui a pouco eu dou outra contribuição, se for preciso. Ezequiel? Pois não. Continuando aqui a apresentação, vou falar aqui um pouco, começar falando aqui, né, sobre a curva de polarização. Segundo Wittmann, né, a curva de polarização é a modificação do material de um eletrodo devido a variações de concentração, sobrevoltagem de um gás ou variação de resistência ôhmica. Os tipos de polarização, eles são divididos em 3 tipos. O primeiro deles é a polarização por concentração, o segundo é a polarização por ativação, e a terceira é a polarização ôhmica. Bom, nessa polarização aí por concentração, para ele acontecer, é necessário que os eletrólitos
estejam parados, ou então, mesmo que ele não esteja parado, né, mas que estejam em movimento bem vagaroso. O efeito da polarização por concentração, ela causa uma rarefação dos íons, né, ao redor da área catódica, e com o movimento desses eletrólitos, as duas situações não acontecem. Primeiro eu falei aqui da área anódica, né, só voltando aqui um pouco, ela causa o efeito da polarização, ela resulta no aumento de concentração de íons do metal em torno da área anódica e a rarefação de íons ao redor da área catódica. Esses são as duas situações que podem acontecer na polarização por concentração. E se o menor movimento dos eletrólitos, essas situações que eu disse aqui anteriormente, termina não acontecendo. Agora vamos falar um pouco sobre a polarização por ativação. Na polarização por ativação, acontece devido à sobrevoltagem de gases ao redor dos eletrodos. Em eletrólitos com poucos airados, o H2, ele é absorvido na área catódica e provoca a sobrevoltagem do hidrogênio. E essa sobrevoltagem acaba reduzindo um pouco a agressividade do meio onde está o metal. Essa sobrevoltagem ela é descrita por essa equação aqui de Tafel, foi o cientista, o pesquisador que estudou essa situação. Bom, essa equação aí, a gente tem aqui um N, né, parecendo um N com uma perna maior, mas no grego ele é chamado de eta. E na equação de Tafel, esse eta é igual à sobrevoltagem de hidrogênio em volts. O beta, que está em volts, o I0 está em ampere por centímetro ao quadrado. Essas duas variáveis aí são, quer dizer, variáveis não, essas duas partes aí da equação, o beta e o I0, eles são constantes e depende do meio onde vai acontecer a corrosão. O I0 não, aqui é o I, né, apenas o I, ele é igual à densidade de corrente aplicada que provoca a sobrevoltagem eta, que é esse N aí. Para nós parece um N. Agora, na polarização ômica, esse tipo aí de polarização ela ocorre mais devido à precipitação dos compostos. Devido à precipitação do composto, o pH é elevado e ao redor da área catódica também acaba ficando insolúvel. Um exemplo desses compostos aí são principalmente o carbonato, né, carbonatos e hidróxidos, que formam o revestimento natural sobre as áreas catódicas, na forma de sal, carbonato de cálcio e da base de hidróxido de magnésio, isso de acordo com Hickman. Pode continuar. Agora temos a impedância eletroquímica,
né? Ela é uma técnica que vai fornecer informações, né, que são mais completas, são informações completas, né, de características elétricas e interface do eletrodo da ou solução, né? De acordo com Carvalho, essa técnica ela tem uma espectroscopia de impedância eletroquímica, né? Ela é chamada assim, e a sigla dela é IE, e ela é uma caracterização elétrica que vai permitir estudar o comportamento geral dentro de vários tipos de velocidade. Atualmente, ela está sendo utilizada pelo transporte eletrônico, né? Ela vai fazer o transporte eletrônico em alguns dispositivos semicondutores. E vai ocorrer, enquanto ele está fazendo isso, vai ocorrer o processo, né, de cinético eletroquímico, né, que está ocorrendo em pilhas de íons, pilhas de lítio, células fotovoltaicas e etc. É uma das técnicas que é mais utilizada para caracterizar os sistemas eletroquímicos que não terá alterações, né? Ela não vai fazer nenhuma alteração, porque ela vai se encontrar num estado estacionário. O que seria esse estado estacionário? Seria aquele estado parado. Tipo, ele vai ficar paradinho lá e as outras coisas vão estar acontecendo. Ele só vai funcionar nesse estado estacionário, né? Tem várias vantagens em relação a técnicas de corrente contínua. Aí uma delas é a utilização de sinais, né, que vão ser sinais pequenos. Então, para você utilizar, vamos supor, numa experiência, você tem que utilizar em torno de 0,5 miliamperes, porque são sinais pequenininhos, né? Tem a possibilidade de estudar em reações de corrosão, para medir taxas de corrosão em meios de baixa condutividade. A condutividade tem que ser bem pequena, né, para poder estar utilizando essa técnica. E tem a resistência também, e tem também a resistência de polarização, que vai capacitar a dupla camada elétrica e determinada na mesma medida. Então, essa técnica é utilizada em medidas muito pequenas. Porém, ela tem algumas limitações, porque ele vai determinar somente a resistência de polarização. Os outros métodos, as outras formas de explicar, de utilizar alguns exemplos, né, em algumas experiências, elas vão ser explicadas pelos coeficientes de Tafel já citados aqui no trabalho. Ela é uma técnica que ela vai depender dos objetivos, né? Ela estabelece um mecanismo de reação que vai formar parâmetros cinéticos dos mecanismos já estabelecidos. Ela vai se tornar inviável porque ela não tem uma resposta linear. O que seria uma resposta linear? É tipo constante, sabe? Você tem um gráfico e aí nesse gráfico ele vai ficar uma linha reta. Ela não tem essa resposta linear. Ela vai utilizar de pequenos sinais de amplitude, né? São pequenos valores de amplitude. Em situações mais favoráveis, né, essas técnicas elas podem ser efetivamente comparadas, mas somente entre interações que vai ocorrer reações heterogêneas complexas e o transporte da massa, né, que esse processo ele vai analisar o tempo transiente, né, o tempo que está transcorrendo, né, tanto da corrente ou do potencial, e levará a resultados insuficientes se o mecanismo ele não ter uma resolução, ele não for resolvido, né? A EIE, ela é bem desenvolvida no campo da teoria da corrente alternada, que vai descrever um circuito de corrente que pode se alternar, né, conforme o tempo, ou pela função do potencial, né, pela função da frequência de determinado potencial. Como, por exemplo, a gente utiliza muito a lei de Ohm, né? O que é essa lei de Ohm? Ela vai fazer uns cálculos, né, para poder
achar tanto o valor da corrente quanto da resistência, no caso, o valor do potencial, né, que tem até a fórmulazinha aqui, tem E de potencial, I de corrente e R de resistência. Já para a corrente alternada, onde a frequência não é zero, ela vai seguir a seguinte equação, que é E é igual a I vezes Z. No caso, potencial vai ser igual a corrente, que é igual a impedância. Então, essa impedância também ela é medida em ohms, né? Que é aquele símbolozinho bonitinho ali. Sobre a fórmula, a primeira fórmula, ela vai explicar o conteúdo que eu expliquei atrás, né? O passo atrás. E vai falar, e a de baixo, ela vai falar sobre a impedância, tá? Aqui a gente tem a figura, né? A figura, ela vai mostrar um gráfico típico de uma onda de potencial, que é a primeira cálculo, né? E vai aplicar a corrente elétrica de um circuito à corrente alternada. Nota-se que temos duas curvas que vão ser diferentes, né? A gente tem a curva do I, né, que é o potencial, e tem potencial? A corrente, o I é corrente, e tem o E, que é o potencial. Né? Então, são duas curvas diferentes, com amplitudes diferentes, né? Então, esse é o gráfico, ele mostra o potencial elétrico da corrente alternada em relação ao tempo. E é isso. Temos aqui como conclusão, né? Após todo o conteúdo, foi possível perceber que a gente precisou ter todo um cuidado com esses fenômenos, né? Precisamos prestar bastante atenção nesse assunto, porque é preciso ter um cuidado com esses assuntos, ou com o processo corrosivo, porque pode ocorrer vários problemas, inclusive problemas de saúde, não só nos materiais, né, como foi explicado na parte de corrosão microbiológica, né, portanto, o exemplo que a Ana Virginia deu, falando sobre o encanamento, aquela água com um gosto estranho, com um cheiro estranho, né, e temos que... Isso, oi. Assim, eu achei interessante o tema, porque no dia a dia a gente não percebe, né? Assim, É verdade. e às vezes a gente não consegue nem associar uma coisa a outra. A gente vê fungos numa tubulação. Então, assim, aqui em casa mesmo teve a reforma do. Gente, deu uma travadinha aqui. Acho que foi a internet dela que deve ter caído, né? Isso. Assim, pessoal, como a Ana Virginia estava falando, né, tanto na casa dela como em várias casas, nas nossas casas também, pode ocorrer essa corrosão biológica, né, pode ocorrer da gente estar tendo probleminhas na água, probleminhas na encanação. Ajuda aí, Ezequiel, tu que faz parte lá do... Pois é, então, isso aí está diretamente relacionado, né, com aquela parte ali de materiais inadequados. Sara, minha conexão tinha caído. Entendeu? Sim. Desculpa, a conexão caiu. De boa, de boa. E aí, como eu estava falando sobre essa questão da corrosão, e aí o que aconteceu? Os ferros ficaram expostos, e assim, ao redor dos ferros estava aquele tipo um musgo verde, Sim, uma sim. coisa diferente, estranha. E Sim. quando o rapaz, o pedreiro, veio, ele falou: não, isso aí é fungo. E eu achava assim: não, esse cara não sabe de nada, né? E eu tenho essa formação em engenharia. Ele não Sim. aí o processo de oxidação, junto com as bactérias que aderiram, né, àquela forma, àquele lugar sólido ali. E aí o risco de desabamento, né? Também. Além do prejuízo, o risco de desabamento. Então, tem essas questões que a gente
até obras das instituições aí mal feitas, e aí acontecem essas questões aí. Verdade. Continua lá, Ezequiel, que você estava falando. Esse problema da água aí, de estar com gosto diferente, né? A gente pode dizer aí que ele está associado aí com a escolha aí de materiais inadequados para ter uma resistência com a corrosão. Né? Isso porque um dos problemas que o Ferreira elenca aí como problemas que acarreta perda, né, direta e indireta, um desses problemas, ele diz que é a contaminação dos produtos. E devido à corrosão, o produto da corrosão entra em contato com o produto e acaba contaminando o produto. E aí não tem jeito, você tem que descartar todo o produto. Isso mesmo, Ezequiel, porque assim, o problema da água é até sério, né? Que além dessa questão que você falou, que o material, né? Tem a questão do material e também, assim, vai corroendo tanto que entra em contato com outras substâncias também, né? Assim. É verdade. E acontece tanto com a água, né, como bebidas também, acontece isso. Bebidas assim, tipo Coca-Cola, refrigerante, né? Sim, sim, porque essas bebidas, elas contêm uma grande quantidade de ácido. Se, por exemplo, temos a pilha de Coca-Cola, se você coloca dois metais, o zinco ou o alumínio, e o zinco e o cobre ele vai ser apenas um condutor, então ele não vai sofrer muito problema. Agora o zinco, ele sofre corrosão, né? Então, por causa desse ácido, a quantidade de ácido. Eu achei interessante esse tema que eu fiquei pensando aqui, a gente usa água, né, tratada, que eles falam que é tratada. Mas assim, quando eles vão fazer o tratamento, tem até esse cuidado, né, de colocar a quantidade certa do flúor, porque assim, isso interfere no dente, né, na dentição da gente na hora da escovação. Eu achei muito interessante também essa questão, eu fico pensando nisso. Verdade. Não só sobre a parte da dentição, Ana, também temos os ossos, né? Que quando quando você mergulha ossos também em um produto, né? Com uma grande quantidade de ácido, ele corrói, né? Ele fica todo fininho. Bom, gente, Isso mesmo. É uma coisa assim que é bom estudar o assunto com exemplos práticos para poder, né? verdade. Bom, gente, já deu 24 minutos aqui, né, de aula. Então, a gente vai estar parando a gravação aqui, mas foi isso o trabalho. Obrigada por terem apresentado junto comigo, Ana Virgínia, Ezequiel Meira. Desculpa aí, E é isso aí. eu gaguejei, Ah, eu tô bem, mas mas de obrigada. boa. Foi isso, pessoal. Espero que Tá? tenham gostado. Tchau. Boa noite. Boa noite.